Saudações, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Policy Brief do EISA Moçambique. Desde os finais de 2019 que o mundo tem sido assolado pela pandemia da Covid-19, alterando assim aquilo que é o modus operandi dos Estados a nível mundial. Com efeito, alguns assuntos da atualidade têm sido relegados, como por exemplo, a gestão eleitoral em Moçambique. Desde a instituição das eleições em 1994, Moçambique tem uma característica que é muito fundamental no que diz respeito à legislação e aos órgãos de administração eleitoral. Para cada processo eleitoral, há uma nova legislação e há uma nova Comissão Nacional de Eleições que é nomeada para gerir essas eleições. Moçambique já experimentou diferentes modelos e tipos de órgãos de administração eleitoral. Contudo, no final dos processos eleitorais, a discussão é sempre a mesma sobre o fato dos órgãos de administração eleitoral não terem conseguido ser transparentes e neutros na condução do processo eleitoral. Se formos a ver, o primeiro órgão de administração eleitoral que foi instituído em 1994 foi com base no princípio de paridade, quer dizer, membros provenientes da Frelimo, da Renamo e dos partidos extraparlamentares. O presidente desta comissão foi nomeado pelo Presidente da República e o mandato desta comissão foi até 20 dias depois da publicação dos resultados eleitorais e sua validação pelo Tribunal Supremo. Para as eleições seguintes, de 97 e 1999, foram publicadas duas leis. Uma para composição do órgão de administração eleitoral de 1997 e outra para a nomeação do órgão de administração eleitoral de 1999. Uma das grandes mudanças que houve nesses órgãos de administração eleitoral é que, para além da indicação dos membros do órgão de administração eleitoral com base no princípio da representação parlamentar na Assembleia da República, o governo também nomeou seus membros para fazerem parte deste órgão de administração eleitoral. A grande mudança que há em termos de composição aparece de fato no órgão de administração eleitoral que foi nomeado para as eleições de 2003 e 2004. Quer dizer, o órgão de administração eleitoral que foi nomeado em 2002 viu o seu presidente a ser proveniente da sociedade civil. A maneira mais ou menos transparente, íntegra, com que esta comissão geriu as eleições de 2000, 2003 e 2004 fez com que no órgão de administração eleitoral subsequente mais membros da sociedade civil fizessem parte da comissão. Foi por isso que o órgão nomeado em 2007, 5 membros foram nomeados pelos partidos políticos de acordo com a proporcionalidade parlamentar e 8 membros, incluindo o presidente, nomeados pelas organizações da sociedade civil. Como podem ver, a arquitetura da nomeação dos membros da sociedade civil para fazerem parte do órgão de administração eleitoral tem base nos partidos políticos. Quer dizer, por mais que haja um processo seletivo, transparente para indicação dos membros da Comissão Nacional de Eleições por parte da sociedade civil, se esses não agradarem aos partidos políticos, a chance de esses indivíduos pertencerem aos órgãos de administração eleitoral é muito reduzida. Isto atropela, de uma ou de outra maneira, aquilo que são as boas práticas internacionais, que diz que os órgãos de administração eleitoral devem ser transparentes, neutros, independentes e profissionais. Ao longo dos 20 anos, quando nós analisamos a composição dos órgãos de administração eleitoral, vimos que 70 personalidades foram indicadas por partidos políticos, organizações da sociedade civil e pelo governo. Desses, apenas 10 foram mulheres. Apenas uma mulher ocupou a vaga de vice-presidente e essa mulher permaneceu na CNE durante 4 mandatos. Então, o EISA, com este número, propõe dar algumas sugestões sobre que tipo de órgão de administração eleitoral pode
ser nomeado para fazer uma gestão mais transparente, independente, isenta e neutra das eleições moçambicanas. De acordo com os desafios que levantamos, fizemos alguma revisão em outros contextos para ver como que se gera a composição da CNE, mas também como gera um pouco as eleições. Fizemos uma pequena ronda por alguns países africanos e de acordo com o que vimos nesses contextos, levantamos duas propostas essenciais, uma que é despartidarizar, a segunda que é profissionalizar, mas o mais interessante ainda é como isto pode ser operado. Num primeiro ponto, sobre a despartidarização, achamos que a influência partidária deve ser reduzida ao máximo. Ou seja, a paridade não resolve o problema. Aliás, aumenta a questão do clientelismo dentro da composição da CNE. Alguns modelos nos pareceram muito interessantes, que não têm nada a ver com a questão dos partidos. É o caso de Quênia. Achamos que, a partir do caso de Quênia, por exemplo, podemos refletir sobre como podemos recrutar, identificar e recrutar membros de CNE. Por exemplo, o Quênia é um concurso público e achamos que o concurso público nos dá bem o conceito de que a CNE é um órgão de prestação de serviço público por excelência, que deve ser isento dessas interferências partidárias, ou seja, incluindo a necessidade da sociedade civil fazer parte da CNE. Não é isto, não é esta a solução. A solução é necessariamente reduzir a influência, seja de partido ou de sociedade civil, mas colocar uma CNE que seja mais ou menos independente. E resultado disso também pensamos num segundo ponto, que é esta questão da profissionalização. Achamos que a profissionalização deve funcionar sobretudo com a questão das habilidades especializadas. Fizemos uma revisão, vimos que, por exemplo, o modelo de Cabo Verde é muito interessante em termos de habilidades especializadas, há poucos membros, que é a segunda proposta, a questão da redução dos membros de CNE. Vimos alguns países como a África do Sul, a Guiné-Bissau, Cabo Verde, Quênia, são países com algum número reduzido de membros, ou seja, variam entre 5 a 7 e achamos que um número reduzido, isto permite com que os membros sejam de maior expertise, ou seja, não sejam indivíduos que vão aprender o processo eleitoral durante o exercício das suas funções, mas são indivíduos que conhecem já o direito público eleitoral, a gestão pública eleitoral, a informática eleitoral, etc, etc. Pensamos que essas vias podem ser muito interessantes para o caso moçambicano. Não estamos a dizer que são métodos que são, por excelência, bons noutros contextos, mas dados os desafios que estamos a passar, há elementos essenciais nos quais podemos refletir. Aliás, o que nós estamos a dizer nesse papel, que pode ter acesso e ver muito bem com mais detalhe, não é de que Moçambique ou os órgãos governamentais não estão a fazer esforço na gestão da composição ou gestão das eleições. Sim, é por isso mesmo que estamos a propor esses elementos. A ideia fundamental é que podemos melhorar ainda mais os elementos do nosso conceito de democracia. Problematizamos nesta edição a exigência de uma CNE mais transparente e independente e que adota um modelo alternativo e funcional de gestão eleitoral.